Davi. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando sento e quando me levanto. De longe percebe meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe na tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Tu criaste íntimo do meu ser e teceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de tal modo especial, admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu vou até aqui, vou só até aqui. Glória a Deus! Aqui é o Salmo de Davi, né? Aqui ele fala sobre os atributos de Deus, né? Glória a Deus! Sobre as qualidades de Deus que são numerosas, que nem que nós tanto falamos aqui, nós não sabemos, né, contar as qualidades de Deus, tão grandes elas são, né? Então aqui fala da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. A onipotência é porque ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder na mão, né? No céu e na terra. Para ele foi ligado todo o poder. Então ele sabe tudo, ele pode tudo fazer, porque ele é poderoso, né? E nós não podemos, né, fazer, quando nós precisamos de algo dele, nós buscamos nele, no poder dele, porque nós não podemos, né? Nada, né? Nós somos pó, e ele é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas fazer, né? A onisciência é porque ele sabe de tudo, ele sabe tudo, ele sabe tudo que nós vamos, até o que nós vamos falar, o que nós ainda não pensamos, ele já sabe o que nós vamos pensar, o que nós ainda vamos querer, tem coisa que a gente quer falar, que até mesmo a gente esquece, mas ele não, ele já sabe o que nós pensamos, que nós íamos pensar, que nem nós sabíamos, mas ele já sabe, porque ele é o Deus que sabe tudo, é o Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, né? Ele é o Deus que está em todos os cantos, né? É a onipresença dele, ele está em todos os lugares, em tudo, ele conhece tudo, né? Os atributos de Deus, eles são grandes demais. Os atributos de Deus é o amor, que ele manda nos amar, né? É as misericórdias dele que nos alcança, é a paz, todos os atributos de Deus são grandes e maravilhosos para a nossa vida. Nós não sabemos a dimensão do tão grande que esse Deus é. Nós não sabemos contar o tão grande que ele é. Nós podemos aqui falar um monte de coisas, falar o tanto que nós quisermos, mas nós não sabemos o tão poderoso que ele é, né? Nós não podemos contar o tanto que ele é poderoso, porque ele sabe tudo, ele criou tudo, ele sabe quantas estrelas tem no céu, ele pega todas na palma da mão, e tem um lugar do céu que fala que ele chama elas pelo nome dele, pelo nome, tanto que ele conhece, né? O Senhor é Deus maravilhoso, todo poderoso, né? Nós não podemos, né? Nós somos finitos, mas Deus é infinitamente grande. E nós não podemos contar o tanto, expressar o quanto maravilhoso esse Deus é, o quanto grande ele é, mas ele é grande e misericordioso para conosco. Nós muitas das vezes queremos alguma coisa que nós não podemos fazer e nós recorremos a ele, porque só ele tem o poder na mão, né, para todas as coisas fazer. Nós não sabemos, podemos fazer aquilo que nós não temos a capacidade, mas que ele tem o poder, né? Está tudo nas mãos dele, né? O Senhor é o Deus que move o céu e terra, move tudo, que faz todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele se faz presente em
lugar. Nós estamos aqui hoje glorificando, exaltando o nome dele, mas ele está aqui presente, como ele também está lá nas alturas. Ele está lá no céu, ele está na terra. Se for no mais profundo do mar, ele também está lá. Por mais profundo dessa terra que ele foi, também ele está lá. Ele está lá no Japão, ele está lá na Suíça, onde nós estamos aqui falando do poder dele, mas lá no Japão, lá na Suíça, lá em qualquer lugar também, ele está, tem gente lá também falando do poder dele, falando dele, né, do amor dele, qual é grande o amor dele para conosco, né? A maravilha desse Deus é tão grande, tão imensa, e como nós não podemos adorar um Deus tão poderoso como este, né? Que nós devemos estar sempre, né, buscando nele, confiando nele, porque só ele é o Deus Todo-Poderoso que pode tudo fazer na nossa vida, né? Que pode todas as coisas, tudo nós somos limitados, mas ele não tem limite, ele vai além do que nós pensamos, do que nós podemos agir, do que nós podemos imaginar. Deus é poderoso, ele tem todo o poder, ele é um Deus de infinita graça, bondade e misericórdia. É por isso que ele manda nos amar também, amar, né, que o amor dele é grandioso, e ele manda que nós amar, ser santo como ele foi santo. Ele manda que nós sejamos assim. E se nós quisermos chegar até esse Deus maravilhoso, se um dia nós queremos chegar até a ele, lá nas mansões celestiais dele, nós precisamos ter amor no nosso coração. Nós não podemos guardar dentro de nós rancor, raiva, nós não podemos ter ódio de ninguém, né? Porque quem tem Deus dentro de si, quem tem Deus dentro do coração, não tem lugar para raiva, para rancor, para ódio. Porque tem pessoas que guardam isso dentro deles. Tem pessoas que carregam isso para eles. Às vezes acontece algo na nossa vida, nós temos um sentimento, mas não podemos guardar isso dentro de nós, porque quem tem Deus não guarda isso dentro deles, né? Então nós temos que andar, né, conforme a palavra do Senhor, né? Porque para nós chegar até a Deus, nós temos que andar, ter amor, andar em santidade, né? Que Ele manda nós andar em santidade. Porque Ele fala lá, né? Que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, nós temos que ser santos como Ele foi santo. Não sei, só para não chegar lá na eternidade, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Porque lá em Lucas 1:37, fala coisa que é impossível sem Deus, para Deus nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível, não existe impossível para Deus. Para nós podemos achar impossível coisas que nós queremos fazer, que para nós é possível, mas para Ele não existe impossível. Ele tudo pode fazer, né? Ele sabe até onde nós podemos chegar. Antes do ventre da nossa mãe, antes de nós gerar no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, Ele que nos formou, né? Então não existe luz, a luz e a treva para Ele é a mesma coisa, porque Ele que criou a luz, Ele criou as trevas, Ele que falou, haja luz e houve luz. Então para Ele é tudo a mesma coisa. Se nós queremos se esconder na escuridão, onde que nós for esconder, nós não conseguimos, porque dos olhos do Senhor ninguém escapa, dos olhos dele ninguém passa desapercebido, porque Ele enxerga tudo, Ele vê tudo, Ele enxerga as extremidades desse mundo inteiro. Os olhos dele são como chama de fogo que enxerga todos os lugares, né? Então não tem como nós escapar dos olhos do Senhor, não tem como nós fugir dos olhos do Senhor, não tem como nós fazer algo de errado, esconder de alguém, esconder do pastor, esconder de alguém da igreja. Se nós aqui dentro da igreja nós somos uma coisa e lá fora nós somos outra coisa, nós podemos esconder do homem, podemos esconder do pastor, e quem seja mais de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, ninguém consegue esconder. Ele é o mais importante, que ninguém pode esconder dele. Ele que vai nos dar salvação, Ele que vai nos dar, né, um dia o direito de morada eterna. E se nós não estiver, né, nos caminhos desse, se nós não estiver firmado na rocha, se nós não estiver com as nossas mãos limpas, o nosso coração puro, lá no céu não vai entrar, porque a Bíblia nos fala, quem entrará no teu santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, não tem vaidade e sabe amar. É esses que vão entrar lá na eternidade, é esses que vão morar lá, né? Então nós muitas das vezes nós fazemos algo, nós achamos que nós estamos todos
todo certo, mas nós temos que prestar atenção, que às vezes nós podemos achar que está tudo correto com nós, está tudo certinho com nós, mas pode ter algo de errado com nós. É por isso que nós devemos buscar no Senhor e falar com Ele, buscar nele, porque Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Ele conhece a mim, Ele conhece a você. Então, para que nós vamos nos preocupar? Para que nós ficar preocupados com aqueles que se levantam contra nós, aqueles que falam de nós? Se nós também sabemos a nossa conduta com Deus, se nós sabemos o nosso caminhar com Deus, se nós sabemos o que nós fazemos também, porque Deus sabe muito mais de nós do que nós mesmos. Ele conhece nós mais do que nós mesmos. Mas se nós sabemos que nós estamos trilhando por caminhos retos, por caminhos certos, né? Então, para que nós vamos nos preocupar com quem está falando de nós? Porque os que se levantam contra nós mesmos são os familiares da nossa casa, são os da nossa família. E às vezes dentro da igreja também, porque a igreja é uma família. Nós todos aqui somos uma família, mas Deus conhece cada um. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece a vida de cada um. Ele sabe exatamente daquilo que cada um precisa. Ele sabe exatamente aquilo que nós temos a necessidade, de que nós estamos precisando. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, que todos nós passamos, mas Ele está no controle de tudo, né? Se Ele é o Deus que tudo vê, se Ele é o Deus que tudo pode, se Ele é o Deus todo-poderoso, então para que nós temos que preocupar? Se Ele está atento a nós, se Ele está cuidando de nós também, está vendo nós, né? Ele fala: eu te louvo porque me fizeste de modo especial, tão admirável. Tuas obras são maravilhosíssimas, né? Ele nos criou, Ele nos formou e Ele escreveu cada formação que Ele foi nos formando. Ele escreveu, Ele fez lá tudo certinho. Ele conhecia já quem seria nós. Ele sabia quem estaria aqui hoje. Ele sabe que eu hoje estarei em cima desse altar, porque Deus sabe tudo. Ele sabe tudo, até o que nós não achamos, até aquilo que nós não falamos, que nós ainda pensamos em falar, Ele já sabe, Ele já conhece. Então não adianta, de Deus ninguém escapa, de Deus ninguém foge, de Deus ninguém esconde. Pode fazer o que quiser fazer, mas dele ninguém esconde. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida com Deus, buscar dele, porque Ele nos sonda, Ele conhece a nossa mente e o nosso coração. Ele é que nos sonda, Ele é que nos conhece, Ele que sabe tudo de nós, né? Ele sabe até o tempo que nós temos, o restante de tempo que nós temos aqui nessa terra, o nosso fôlego de vida. Ele conhece até onde que vai. O Senhor sabe de tudo, meus irmãos. Ele nos guarda nós, porque esses dias lá na minha casa, eu estava lá, e aí todo mundo estava, meu marido estava deitado, meu outro menino estava trabalhando, aí a Mariana estava lá deitada, e o Felipe lá no computador. E eu levantei para ir no banheiro. E de repente eu saí e eu senti um mal tão grande, porque Deus cuidou de mim. Eu sei que Deus cuidou de mim. E Ele cuida de mim. Ele está sempre cuidando de mim. É por isso que eu agradeço esse Deus maravilhoso, porque mesmo passando por prova, mesmo passando por luta, eu sei que Ele está comigo e está me cuidando de mim. E que o Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo do Senhor possa renovar a tua igreja cada dia, né? E eu estava lá e eu saí. De repente, a minha cabeça começou a rodar, mas rodar tão grande. Minhas vistas escureceram e eu senti os meus ouvidos, ficou como se fosse uma cachoeira de água. Assim, e eu não aguentei andar, sair do lugar. E não tinha um lugar para mim, porque eu estava num lugar onde não tinha sofá na minha cama. Então eu deitei ali no chão e nos meus pensamentos eu falei com Deus, pedindo a Deus: Senhor, me socorre, me ajuda, porque eu pensei que naquela hora Deus ia me levar. Eu pensei, e eu comecei a quero chamar meu marido, mas a voz saiu, mas porque eu não ia escutar. E eu comendo de chamar, e eles não escutar. E a minha voz veio, eu chamei o Felipe.
estava chamando ele baixinho, eu convidei ele não escutar. Mas aí ele veio. E eles queriam, foi lá, chamou o pai dele, e eles queriam me levar para o hospital. E eu não quis ir para o hospital, porque da outra vez eu passei esse mal, e eles me levaram lá para o hospital. E chegou lá, eles fizeram os exames, fizeram todos os exames de mim lá, e eles me deram as vacinas lá, e falaram que faltava o oxigênio no meu cérebro, minha pressão tinha subido. E eu nunca tive problema de pressão, a minha pressão sempre foi 11 por 8, 12 por 8, nunca que passa. E decidi, eu não quis ir para o hospital, eu falei, eu não vou para o hospital, não vou mais, porque lá eles vão fazer a mesma coisa. E eu sei que eu tenho um Deus mais maravilhoso, tão grande e maravilhoso, que está cuidando de mim, e com ele que pode todas as coisas, porque ele é autoridade das autoridades, ele é médico dos médicos, ele é tudo, e ele está me vendo aqui agora. E ele, eu pedi, Senhor, me ajuda, Senhor, em pensamento, eu falei, Deus, me ajuda, Senhor, me socorre. Mas Deus sabe, né, quanto tempo a gente tem aqui nessa terra, e tudo acontece na vontade dele, na hora que ele quiser.